E olha, gente, as eleições municipais estão se aproximando e uma das maiores preocupações da Justiça Eleitoral brasileira é o uso de técnicas de inteligência artificial para manipulação de áudios e vídeos com o intuito de distorcer a verdade e manipular a opinião pública. Eu estou falando dos deepfakes, termo que se refere à técnica usada para simular vozes e alterar rostos que parecem autênticos na tentativa de propagar mensagens falsas. Entender o que é o deepfake e seus impactos sociais e também políticos é um dos caminhos para que o eleitor não seja enganado pela desinformação. Por isso, acompanhe os detalhes agora na reportagem de Bruno Protásio e Wellington Soares, aqui no Fenômeno Deepfake. Com apenas alguns minutos e poucos toques no celular, o meu rosto vai parar em uma cena de um seriado britânico. Ou de um filme de super-herói. Ou até mesmo em outro clássico do cinema. Tudo com aplicativos que usam a inteligência artificial, bastante comum para montagens divertidas na internet e simples de fazer. Basta pegar um vídeo de qualquer pessoa na rede social que tenha a voz e por ali eu já consigo tirar o timbre daquela voz digitalmente e passar para um outro texto que eu quero, tá? Como eu posso pegar a imagem e colocar em uma outra imagem sem que a pessoa perceba, ou seja, eu não preciso nem ter contato, não preciso nem conhecer aquela pessoa para fazer algo. E não é só isso que é possível fazer com a chamada IA. Ali eu já sabia que nosso laço era eterno. O novo uniforme do Vasco da Gama foi divulgado com a voz de Roberto Dinamite, ídolo do clube. Eu sempre estarei vivo no peito de cada vascaíno que usa a nossa camisa com tanto orgulho e amor. O detalhe é que o ex-atacante faleceu em janeiro do ano passado. E este vídeo foi divulgado só há um mês. No canto da imagem está a confirmação do uso da inteligência artificial para recriar a voz do ídolo vascaíno. Mas esse avanço tecnológico também revela um lado obscuro e que tem preocupado as autoridades. O uso da inteligência artificial para cometer crimes cada vez mais elaborados, utilizando a imagem e até a voz das pessoas. Esta prática é conhecida como deepfake, termo que deve ser mais comum de ouvir daqui para frente. Em Alagoas, a primeira operação sobre esses casos aconteceu em abril, em que adolescentes fizeram montagens pornográficas com o rosto de meninas. Recentemente, a cantora americana Taylor Swift também foi vítima de deepfake com imagens sexuais. O nível de perfeição das montagens preocupa as autoridades em todo o mundo. É claro que inicialmente vai ser usado muito na questão da pornografia, mas também na questão de outros crimes contra a honra, por exemplo, fazendo com que você apareça praticando algum tipo de crime, que seria calúnia, né? Assim, a difamação. O estelionato é outro crime que pode ser praticado com a inteligência artificial. Na China, um funcionário de uma multinacional transferiu 25 milhões de dólares a um golpista que usou a deepfake para forjar o rosto de um diretor financeiro da empresa durante uma reunião por videoconferência. No Brasil, políticos também têm sido alvos de criminosos. O prefeito da cidade de Criciúmal, no Rio Grande do Sul, teve um áudio falso criado com a voz dele que viralizou nas redes sociais. Fomos surpreendidos com uma gravação fake news. Provavelmente o prefeito Nedo é a primeira vítima da chamada inteligência artificial, tentando imitar a minha voz como se eu estivesse dirigindo palavras assim, depreciativas, né, em relação aos nossos servidores. O prefeito de Manaus também denunciou caso parecido, com um áudio forjado e que se espalhou nos aplicativos de mensagens.
A Polícia Federal realizou uma operação em fevereiro deste ano sobre o caso e identificou a possível participação de designers e empresas de publicidade. Os exemplos alertaram o Tribunal Superior Eleitoral, que proibiu o uso de inteligência artificial para criar e propagar conteúdos falsos na internet. Essa chamada deepfake ela é terminantemente vedada e isso pode acarretar consequências graves, porque a nova resolução do TSE ela estipula inclusive que isso pode ser configurado abuso do uso dos meios de comunicação social e isso pode ensejar a cassação do registro do diploma de um candidato, eventualmente eleito. O que mais preocupa durante as eleições é que o combate a este tipo de conteúdo não é tão simples. A análise pode levar tempo, até que se comprove que a imagem ou áudio é falso e foi produzido com o uso da inteligência artificial. Um desafio para a polícia que já tem se preparado. O nosso corpo técnico, já tem uma expertise para tentar fazer essa perícia, para poder afirmar de que determinados vídeos foram feitas edições, tem alterações, Mas assim, é uma coisa muito nova, como a gente estava falando, a deepfake é uma coisa muito nova, inclusive os softwares são softwares novos, mas a gente espera que assim, ocorrendo isso durante as eleições, a gente esteja preparado para dar uma pronta resposta. As empresas de tecnologia, as grandes empresas chamadas Big Techs, elas fizeram um acordo porque este ano nós teremos eleições em aproximadamente 40 países. Então elas fizeram um acordo justamente para fazer o quê? Para elas serem contra as deepfakes para essas eleições, que é uma coisa que está crescente em todo o mundo, não só no Brasil. E uma das coisas que elas estão também colocando é uma forma de identificar, automaticamente essas deepfakes geradas por inteligência artificial. Então elas estão preparando para que as próprias redes sociais, ao identificarem que elas simplesmente apaguem, excluam aquele vídeo. Um relatório de uma empresa internacional especializada no combate de fraudes revelou um dado assustador, que reforça o motivo da preocupação com o período eleitoral. No Brasil, entre 2022 e 2023, as deepfakes cresceram 830%, o que representa quase metade dos casos de toda a América Latina. Uma das grandes dificuldades da investigação é identificar quem criou o conteúdo. Por isso, quem compartilha também pode ser responsabilizado. A legislação ela sempre avançou um pouco, como ela sabe da dificuldade da gente muitas vezes chegar no criador, porque muitas vezes quando a coisa vai para a rede social, ela perde meio que o controle e a gente teria que fazer um trabalho quase de regresso ao infinito para chegar em quem criou. O próprio legislador ele vem e pune também aquela pessoa que transmitiu. Então se você recebeu qualquer tipo de imagem que você, na dúvida, uma imagem pornográfica, uma imagem caluniosa, difamatória de uma outra pessoa, você não compartilha. Isso vale de alerta para todos que têm o hábito de divulgar os conteúdos sem checar e ajudam a propagar mensagens falsas. Com todos os riscos que as deepfakes apresentam durante as eleições, uma força-tarefa começou a ser mobilizada pelo TRE em Alagoas para combater estes conteúdos que podem prejudicar candidatos e eleitores. Nesse núcleo, nós temos agido em cooperação com diversas instituições, a Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, o Sindicato dos Jornalistas, então a Ordem dos Advogados do Brasil, todas essas instituições cooperando entre si e trocando informações para que a gente possa, junto, combater esse tipo de chaga no processo eleitoral, essa mácula do processo eleitoral, que é a desinformação.